salve, iluminado, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline e hoje eu tô aqui para mais um vídeo sobre um relato que eu recebi de uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Patrícia e ela me escreveu contando a história dela, como ela conheceu a espiritualidade, como ela descobriu tudo isso que a gente já falou nessa playlist sobre o despertar espiritual que eu vou deixar aqui embaixo. Quem não conhece, quem não sabe o que é que eu tô falando, quiser começar desde o início, é só clicar lá e tem um monte de vídeos lá que vocês vão poder assistir e entender o que é o despertar espiritual, tá? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu queria deixar esse quadro em aberto, né, pra gente falar um pouquinho sobre os relatos de vocês, de como que foi que vocês conheceram a espiritualidade, e pedir pra vocês me enviarem um e-mail contando a história de vocês. Então a Patrícia, ela me enviou e hoje eu vou fazer esse vídeo sobre ela. Se você tem um interesse em compartilhar com a gente a sua história, como aconteceu com você, o meu e-mail tá aqui embaixo, é só você me escrever, tá? Se você não quiser ser identificado, é só falar que não quer ser identificado, não tem problema, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês a história dela e eu vou fazendo algumas observações, tá? Então ela começa falando o seguinte: olá, meu nome é Patrícia e vou contar um pouquinho do meu primeiro contato com a espiritualidade. Vim de uma família religiosa, cheia de crenças, muito controladores e machista, onde eu questionava sobre muitas coisas. Por que as mulheres têm que se sujeitar a qualquer coisa no casamento? Por que temos que gabaritar os requisitos da sociedade? Eu simplesmente não concordava com nada, a conta não fechava. Então eu me afastei da igreja devido à minha opinião ser completamente diferente e devido a eles perderem o total controle sobre minha vida. Minha família e eu tivemos muitas discussões e eu me vi abandonada. A rigidez da religião, ela às vezes prega certas coisas, certas inferioridades que às vezes as pessoas entendem de uma forma errada. Gente, respeito é totalmente diferente de submissão, né? Isso é uma coisa que ainda existe em pleno século XXI. E pelo que a Patrícia falou, na família dela era assim. Eles eram religiosos, cheios de crenças, machistas. E a gente não os culpa, né? Porque foram a crença que eles foram criados. Foram a forma com que eles aprenderam a ser assim, talvez até pelos pais deles, né? E queriam introduzir isso nela, mas ela não aceitou, ela não concordava com essas coisas que a família dela vivia. E aí ela se afastou e se viu abandonada, porque talvez eles não compreenderam, né, a crença dela, o jeito dela ver as coisas. Quando digo abandonada, era sem teto, sem emprego, falida emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Gastei de zilhões de células pensando sobre suicídio. Como pude pensar dessa forma, meu Deus? Ela pensando hoje, né? Então, Patrícia, você não está sozinha. Quantas pessoas já pensaram em suicídio, né? Até no último relato, o Daniel, que nos relatou a história dele, ele fala a mesma coisa, que ele também pensou. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas não falam isso porque elas têm vergonha, elas têm medo do que as outras pessoas vão pensar, porque todo mundo tem essa fase difícil da vida, que a gente não vê saída, a gente pensa que a única saída é essa. Então, não se culpe, não se julgue por isso. Eu sei que hoje você tem uma visão diferente, como você disse aqui. Como pude pensar dessa forma, meu Deus, né? Porém, como a gente sempre fala, nós não estamos sozinhos, né? Nós temos amigos espirituais nos amparando e nos protegendo. E com certeza eles estavam do seu lado e te intuindo a não fazer isso, né? A não cometer nada muito grave com a sua própria vida. Ela segue: eu olhava para o nada. Não sabia o que fazer, enxergava somente a escuridão. Na época eu tinha 19 anos. Então comecei a apreciar pequenas coisas, observar o céu noturno, a lua, as estrelas, sentir o cheiro do café. Eu tinha minha cachorrinha que hoje está no encontro de Deus. Ela me fazia muito bem. E na época meu companheiro acompanhou de perto, me acolheu. Pelo que eu entendi, ela meio que foi expulsa de casa, né? Não sei se ela foi expulsa de casa, mas ela se viu com a necessidade de não conviver mais com a família dela, pelo que eu entendi aqui. Que ela disse que ficou abandonada, sem teto, sem emprego, sem dinheiro, né? Ela falou falida financeiramente, psicologicamente e emocionalmente. Em todos os níveis, né? E a questão dos animais são muito importantes na nossa vida.
a gente tem a mania de achar que são apenas animais de estimação, mas não. Os animais, eles têm um propósito com a gente, eles têm uma missão também com a gente, e a gente com eles. Eles são seres, eles têm espírito também. São seres que estão em evolução. E a gente tem sim missões com os nossos animais de estimação. E muitos deles existem na nossa vida para nos emanar amor, para nos emanar boas vibrações. Eles têm poderes de limpar a energia do ambiente, como os gatos, por exemplo. Então, existe sim uma espiritualidade por trás disso, tá, Patrícia? A questão da sua cachorrinha ter sido aí a sua companheira, de você você se sentir bem ao lado dela, não foi por acaso, tá? Que ela estava na sua vida nesse momento. E nem o seu companheiro. Com certeza ele estava na sua vida nesse momento porque ele precisava te amparar, te ajudar a passar por essa situação difícil. Então ela falou assim que o companheiro dela a acolheu e acompanhou de perto tudo que acontecia. Porém, ela não tinha coragem de contar tudo pra ele. Ela sentia vergonha, porque ela achava que ele não iria entender. Então, eu queria mais e mais me conectar com isso. Esse contato com a natureza me deu um pouco de vida. A natureza, ela está conectada conosco, assim como nós estamos conectados com a natureza. Eu sempre falo nos vídeos que nós somos todos um, é tudo uma coisa só. Não existe essa separação, né, de pessoas, animais, plantas. É um ser só. A Terra, ela é um ser só. Nós estamos todos conectados. E a natureza, ela sente a nossa evolução. Ela sente que a gente está buscando melhorar. E ela começa a agir também. Ela começa a nos auxiliar. Então, o fato de você ter buscado refúgio na natureza, admirando a lua, as estrelas, como você falou, se conectando com a natureza, isso te auxiliou e te ajudou, porque a natureza tem uma vibração boa. Então isso acaba te deixando bem, acaba nos deixando bem quando a gente entra em contato. Fala a verdade, assim, se você estiver estressado e de repente você sai num parque pra caminhar, você vai renovar, se você vai voltar diferente pra casa, não vai? Você vai voltar com a energia limpa, suave, porque a natureza tem esse poder, assim como os animais, de nos ajudar a transmutar as energias negativas e pesadas que estão no nosso ser, impregnadas no nosso ser. Então, prosseguindo, ela fala: voltei para minha casa, mas a desunião continuou e só aumentava a cada dia, humilhações e insultos. Eu continuava a aprender as pequenas coisas. Comecei a ouvir o barulho da chuva na hora de dormir, queria conexão com coisas que me deixavam feliz. Mas mesmo assim, a vontade de suicidar era maior que tudo. Até que meu companheiro de vida disse: vamos num encontro de oração hoje? E fomos. Meu corpo físico estava lá, mas a minha mente estava no suicídio. Quando o ministro estava orando, ele falava olhando para mim e eu desviava o olhar. Então, esse ponto aqui é importantíssimo. Muitas vezes a gente pensa que a mediunidade, ela só existe para quem é espírita, ela só existe para quem frequenta um centro espírita. Isso é um erro. A mediunidade, ela é um dom natural do ser humano e ela existe em todas as religiões. Porém, muitas juram que não, né? Mas olha o que ela falou, que o ministro da igreja, do grupo de oração, deve ser da renovação carismática, que eu já frequentei, sei como que é muito forte, é muito bom. Ele ministrou olhando para ela. Ou seja, esse ministro, ele recebeu uma intuição de que ela precisava de ajuda. E o que é isso senão mediunidade, né? Bom, vamos ver. Quando foram fazer oração para cada membro da igreja, ele veio andando para o meu lado. Nós estávamos nas últimas cadeiras e ele orou. Disse coisas maravilhosas e no final da oração completou: preciso falar com vocês, me espere. É porque quem já frequentou a igreja, a renovação carismática, sabe. Às vezes eles vão orando para cada um que está sentado individualmente, né? Então o ministro foi lá e orou por ela e pro companheiro dela. E no final ele falou para ela esperar, que ele queria falar com eles. Mediunidade, gente. Mediunidade é Deus, é o universo, é mediunidade. Não tem o que falar. Eu fiquei paralisada e não queria. Meu pensamento era: assim que começar a cantar, eu levanto e vou embora. Eu tô rindo, mas é porque é engraçado, tá, Patrícia? Porque eu já passei por isso também. Todo mundo aqui já deve ter passado por esses momentos assim. A gente tem vontade de correr, de sumir, né? A gente pensa assim: quem contou pra ele a minha vida? Que ele tá falando ali na frente.
Durante a oração, ele foi em mim mais 2 vezes, afirmando que precisava falar comigo para eu esperar ele no final do culto. Eu estava trêmula. Gente, é maravilhoso, né? Como a espiritualidade está conectada com todo mundo, independente da crença, da religião, independente do templo que a pessoa frequenta. A espiritualidade é uma coisa só. Não existe essa questão de que, espiritismo, mediunidade, não sei o quê. Não! Mediunidade existe em todas as religiões, em todas as igrejas, em todas as pessoas. Esperamos e ele disse: vocês dois têm um futuro lindo juntos, mas tem gente trabalhando duro para atrapalhar. Fale menos da vida de vocês, tenho certeza que sabem do que eu estou falando. A boca atrapalha. Essa é uma questão que eu acho que todo mundo devia fazer exatamente isso que ele falou pra você, Patrícia. Não falar das nossas coisas pras pessoas, né? Manter os nossos planos e os nossos projetos só pra nós. A questão energética, às vezes as pessoas elas emitem inveja, emitem vibrações ruins para que aquilo não dê certo. E isso atrapalha, por mais que a gente às vezes entende que só chega na gente aquilo que a gente permite, de uma forma ou de outra, a gente está conectado, a gente acaba sentindo sim a vibração que as pessoas emitem. Então, essa questão de não contar os planos para as outras pessoas, isso é muito importante e muito sério. A gente devia sim levar isso muito à risca. Então ela continua: durante essa tempestade toda, que durou uns 2 anos, eu continuei ouvindo os barulhos da chuva. E num belo dia caí de paraquedas numa meditação guiada e tudo ficou mais claro, mais leve, meu nível de compreensão aumentou. Aí você teve a ruína e aí você caiu de paraquedas na meditação que te fez despertar. Normalmente é sempre assim que acontece, tá, Patrícia? Esse momento difícil que você viveu, talvez desde a sua infância, foi uma coisa que te levou, te empurrou pro caminho do despertar espiritual, porque a gente costuma buscar, né, melhorar, se acalmar, buscar acolhimento em alguma coisa que possa nos ajudar. E normalmente as meditações, elas nos ajudam muito e a gente acaba continuando, e quando vê, já despertou tudo, todos os dons, já tá, né, super espiritualizado, é assim mesmo. Ouvi muito, família é família, tem que honrar família, e isso se tornou uma crença. Mas esse ministro, ele foi um guia. Eu pude entender que era errado romantizar relações com família. Nem todas são iguais, nem todas as pessoas vão entender seus passos. Então, eu levei ao pé da letra, minha vida se tornou sigilosa. Arrumei um emprego, saí de casa, fiz milhões de coisas legais que me agregaram tanto no lado afetivo, quanto no profissional, quanto pessoal. Saúde mental nível hard. Ai, gostei. Hoje, abraço essas feridas e vejo o quão foi necessário. Trabalho autoconhecimento, sou apaixonada por mim, importantíssimo, pelo meu companheiro de vida e me considero uma lunática pelas belezas da vida e do universo. Muito bom. Eu mesma não sabia que isso era o meu despertar, ela colocou até entre parênteses, que era uma fase, a fase da ruína. Espero que o meu relato ajude outras pessoas também. Patrícia, que lindo, muito bom. Eu quero enfatizar só essa questão da família. É um assunto um pouco delicado, mas a gente precisa sim começar a ver isso. É importante honrar, né, pai e mãe, porque foram eles que nos trouxeram a vida, né? Sem eles a gente não estaria existindo aqui, a gente não teria essa oportunidade de existir, de viver mais essa vida, mais essa missão. Porém, nós temos que entender que muitas vezes as famílias, elas reencarnam junto, esse grupo familiar, eles reencarnam junto para resgatar algum karma, alguma coisa que foi feita em outra existência. Muitas vezes, pai, mãe e filhos foram inimigos em outras vidas. Existem N possibilidades que a gente tem que avaliar. Às vezes o relacionamento ele não tem uma sintonia, né? O relacionamento dos pais. Muita gente passa por esse tipo de dificuldade de conviver com os pais, né? As pessoas às vezes elas acham que elas não se encaixam naquilo ali. Existe uma coisa chamada grupo karma. Depois talvez eu faça um vídeo explicando isso melhor pra vocês. Que é um grupo de pessoas que a gente se relaciona no decorrer da nossa existência, né? Então a gente, mais ou menos, sempre volta aqui se relacionando com essas pessoas. Porém, acontece de, às vezes, não dar certo de um ser
reencarnar na família que foi destinada, às vezes por N motivos, às vezes aqui nessa existência essas pessoas elas não seguiram a programação que foi feita e acabou se desviando daquele caminho, mas aquele ser ele precisa vir para a Terra, então a espiritualidade coloca ele em outro grupo karma, que não é o dele. Então às vezes não bate a sintonia, talvez por isso, porque não tem uma conexão espiritual. Às vezes essa pessoa ela entrou naquela família porque ela precisava encarnar e viver o momento, a vida dela, por isso que às vezes ocorre um afastamento da família e essa pessoa ela vai se encaixar em outro grupo durante a vida dela, né? Ela acaba se afastando da família e se encaixando em outro grupo que não tem ligação sanguínea nenhuma, porém tem uma ligação espiritual, porque talvez era naquele grupo karma que ela tinha que reencarnar, mas por algum motivo não deu certo. E voltando a essa questão de muitas vezes a gente voltar para resgatar karma, às vezes é por isso, tá? Também, às vezes a família não combina, não dá muito certo, porque em outras existências, em outras vidas, ela foi inimiga, né? Ou aconteceu alguma coisa que fica lá dentro, porque por mais da gente ter essa questão do véu do esquecimento, né, da gente não lembrar de tudo, no fundo a gente sabe e a gente sente. Então isso acontece muito, tá? Às vezes as pessoas elas se culpam por isso, de não dar certo com os pais. Uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte: tem que honrar, tem que respeitar, porque foram eles que te deram a vida, né? Porém, você não é obrigado a conviver, você não é obrigado a aceitar as imposições que eles colocam, que eles às vezes te obrigam a aceitar. Não é, tá? Quem nasce numa família que dá muito certo, que dá muito bem, por exemplo, eu tenho uma família que sempre foi maravilhosa pra mim, me amaram, me deram amor, me deram carinho, me deram tudo, são tudo pra mim. Eu também tenho um sentimento recíproco por eles. Então existem famílias que se dão muito bem, como é o meu caso, mas existem outras que não. Então você não é obrigado a conviver, tá? Honrar, respeitar, manter contato, se preocupar, cuidar se necessário for na velhice, porque se te deram a vida, se aceitaram te receber aqui, você precisa retribuir. Porém, você não é obrigada a conviver, você não é obrigada a aceitar essas imposições, essas regras. Principalmente nesse quesito que você disse aí de machismo, né? E você disse também que foi muito humilhada, insultos, né? E precisa haver um respeito. Existem essas questões que são normais e naturais. É muito normal isso acontecer. Existem muitas famílias que se enquadram nisso. Então, o que eu posso dizer pra você não se culpe, tá? Não se sinta errada, não se sinta mal. Viva a sua vida da forma que você achar melhor, mas dê o suporte sim, dê atenção, dê o carinho pros seus pais. Porém, não se submeta a aceitar tudo que eles querem impor pra você, tá? Isso é uma questão muito complicada de falar, né? Mas existem essas questõezinhas sim que a gente vem aqui pra resolver. E é preciso olhar pra dentro e entender por que será, né? Por quê? Porque eu nasci nessa família, porque eles me tratam assim, porque isso acontece dessa forma. Muitas pessoas se questionam sobre isso, então se pergunte, olhe pra dentro, medite e peça orientação dos seus mentores, que eles vão te mostrar se há alguma coisa que você precisa resolver, você vai saber, você vai lembrar, tá? Medite, que isso vai te ajudar bastante, Patrícia. Saiba que tudo isso que você viveu te levou para despertar e hoje você é uma pessoa muito feliz, muito melhor, e agradeço muito por ter compartilhado com a gente a sua história, tá bom? E se você quer me contar a sua história pra gente conversar aqui, deixa aqui no e-mail pra mim, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve, comenta o que você achou da história da Patrícia, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!